Queridos, ontem nós estávamos compartilhando e eu disse para você que hoje queria falar um pouco sobre submissão e obediência. Eu tenho entendido que existem 3 pilares que sustentam um chamado, ou 3 pilares que suportam uma convicção daquilo que você tem em Deus. O primeiro para mim é a obediência, é a submissão. Uma pessoa que não conhece o caminho da obediência e submissão, dificilmente ela conhecerá o melhor de Deus para a vida dela. Deus, Ele tem as maneiras dele trabalhar na nossa vida. Deus, Ele vai colocar o homem, como autoridade na nossa vida, e a palavra de Deus, ela diz que toda autoridade, ela é constituída, aquela palavra original dela, é a vontade permissiva de Deus, não é a vontade plena, mas Deus permite que as autoridades se levantem, porque um dia essas autoridades hão de acertar contas com Deus. Então Deus permite que nós estejamos submissos aos governantes, Deus permite que estejamos submissos aos nossos líderes, aos nossos pastores. Sabe por quê? Porque o homem não foi feito para ter uma vida tão livre como às vezes ele acha que ele pode ter. E quando eu falo de submissão, eu não falo que você tenha necessidade de ter alguém que te domine, mas sim alguém que tenha uma missão que você reconhece que é vinda de Deus para a sua vida, Porque submissão não é você estar debaixo de um dono, submissão não é você estar debaixo de alguém que te domine, não. Submissão é você estar debaixo de uma missão. Então, se você não encarar o seu chamado, entendendo o princípio da obediência e da submissão, é bem provável que você não alcance ou você não toque aquilo para o qual Deus te levantou. Todo chamado, para mim, ele começa com obediência. Quando você vai entender, vai buscar na Bíblia padrões de chamados que são exemplo para nós, são homens e mulheres que abriram mão de grandes coisas, porque entenderam a palavra que fez com que a vida deles se tornassem disponíveis a esse Deus, Eu gosto muito desse texto aqui de 1 Coríntios, no capítulo 2. Pastora, eu precisava de uma cadeira, estou sentindo muita dor, muita mesmo. Aqui, pode me dar aqui. Eu fico assim um tanto quanto incomodado de pregar sentado, mas infelizmente eu estou sentindo muita dor e eu vou ter que me assentar, Eu estou aí buscando uma palavra de Deus acerca da minha saúde. Já tem algum tempo que... Obrigado, meu irmão, obrigado. Já tem um tempo que eu descobri algumas hérnias de disco na coluna, e de um tempo para cá descobri uma listese, que é um escorregamento de vértebra. Então eu fico de pé, depois de 20 minutos de pé, a minha perna direita é muita dor, é como se você tivesse com um bezetacil na nádega, e essa dor radia para toda a perna e o pé direito fica dormente. Estou compartilhando para que até vocês orem por mim também, Eu preciso das suas orações. E sei que eu sirvo um Deus que é Deus de milagre, Já experimentei muita cura na minha vida. O Senhor restaurou meu braço. Quando quebrei esse braço, tive uma fratura que rachou um húmero no meio, levou uma ponta da escápula, perdi o deltoide traseiro, a inervação, e o Senhor restaurou, movimento tudo normal, Então eu sirvo um Deus que eu creio nele, e não é isso também que faz eu achar que esse Deus não me ama, pelo contrário. Não é um sentimento, não é uma dor que possa tentar me provar que esse Deus não me ama. Esse Deus me ama demais.
né? Me ama muito. Não precisa. Será? Talvez fique melhor. Baterem uma foto aqui agora e mandar para o pastor José. Ele vai falar lá, o Vonei me copiando. Ele vai falar desse jeito. Olha aí. Pronto. Sim, manda esse povo. Vamos orar pelo pastor? Você crê na cura? Então estenda a sua mão. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva, poderosa e eficaz. Eis-nos aqui como igreja, Deus, praticando a tua palavra. E nós ministramos cura sobre a vida do teu filho. Ele está aqui neste lugar para te servir, para ser boca do Senhor para este lugar, assim como nós oramos por muitos dias. Senhor, em nome de Jesus, sobre este corpo nós decretamos aquilo que o Senhor conquistou na cruz sobre ele. Cura agora, imediata, milagrosa, em nome de Jesus. Toda resistência caia fora deste corpo, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Abra comigo 1 Coríntios capítulo 2. Deixa eu mostrar para vocês aqui um princípio que o apóstolo Paulo estabelece. Primeira Coríntios capítulo 2. Ele diz assim, verso 6: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Existe uma promessa para a vida de todo mundo que ama a Deus. Deus não exclui ninguém, querido, mas toda a promessa de Deus, ela está ligada a um mandamento. Todas as vezes que você vê Deus prometendo alguma coisa na palavra, você pode analisar que isso está ligado a um mandamento de Deus. E o que Paulo está dizendo aqui é o que está lá em Ezequiel. Volta lá comigo, vai em Ezequiel aí no capítulo 40. Ezequiel, capítulo 40. Diz assim: verso 1: no ano 25º do nosso exílio, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos após ter caído a cidade, nesse mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou para lá. Em visões, Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto. Sobre este havia como edifício da cidade para o lado sul. Ele me levou para lá, e eis um homem cuja aparência era como a do bronze, estava de pé na porta e tinha na mão um cordel de linho e uma cana de medir. Disse-me o homem: filho do homem, vê com os próprios olhos, ouve com os próprios ouvidos, e põe no coração tudo quanto eu te mostrar, porque para isso foste trazido para aqui. Anuncia, pois, à casa de Israel tudo quanto está vendo. Olhem para mim um instante. Quando Deus chama Ezequiel, fala: Ezequiel, eu quero trazer ao seu coração uma definição que pouca gente tem. E o que eu vou te mostrar, olha aqui, ó. Vê com seus olhos, ouve com seus ouvidos, e põe no coração tudo quanto eu te mostrar.
O que Deus estava dizendo para Ezequiel era: Ezequiel, o que eu revelo para você não é seu, mas o que eu revelo para você é o que eu estou te confiando. Então, quando o apóstolo Paulo, ele está aplicando aquele princípio de 1 Coríntios capítulo 2, ele fala: olha, há um encargo sobre nós. Há um encargo, porque olhos não viram, ouvidos não ouviram, e jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aquele que ama Ele. Por quê? Porque à medida que Deus vai revelando ao seu coração, Deus tem uma expectativa de que haja uma fidelidade, de que haja um zelo, de que haja uma submissão, para que você possa estender a outros aquilo que você tem conhecido. Sabe por que nós estamos aqui hoje? Porque alguém pagou um preço para que o Evangelho chegasse até nós. Nós estamos aqui porque alguém foi obediente, alguém foi submisso a um chamado, e alguém foi zeloso por uma verdade. Eu estava contando para a pastora, nós estivemos agora em Portugal, e nós conhecemos Oliveira dos Tavares, o lugar onde nasceu João Ferreira de Almeida. Esse homem, com 14 anos de idade, ele escreveu o primeiro livro que falava contra a idolatria da Igreja Católica. Com 16 anos de idade, ele começou a traduzir a Bíblia. Ele traduziu a Bíblia para o português, o espanhol, o francês e o alemão. Esse homem, o que Deus revelou aos olhos, aos ouvidos e ao coração dele, ele não guardou para ele. Até hoje a obra desse homem continua ecoando, porque ela fala comigo e com você. A questão do nosso chamado é o que nós guardamos só para nós. Eu quero dizer uma coisa para você: tudo que Deus te revela, tudo que Deus te traz, e você guarda para você, um dia você vai pagar pelo que você escondeu. Um dia você vai pagar pelo que você guardou. Porque a proposta não é ser revelado porque você é a última cereja do bolo. É ser revelado porque Deus entendeu que você poderia ser instrumento para a extensão desse propósito dele na terra. Então, irmãos, o princípio da obediência, ele tem que nortear uma vida cristã. O princípio da obediência, ele tem que ser um fundamento dentro do seu chamado. E é igual eu falei, não adianta você dizer que você é obediente a Deus se você não entender o princípio de obediência ao homem. Porque se você não temer o homem que você vê, como é que você vai temer um Deus que você não vê? Eu fico pasmo quando alguém diz para mim assim: eu obedeço a Deus, mas eu conheço a vida dele e sei que ele não se submete ao homem. Uma pessoa que não se submete ao homem, ele não se submete a Deus. Isso é princípio, e vai ser sempre assim. Porque a submissão, ela está ligada com o seu coração. O seu coração, às vezes, ele vai estabelecer 1001 critérios para dizer assim: não, é por isso que eu não me submeto. Mas é a dureza do coração. Eu me submeto, eu tenho o meu pastor, eu tenho alguém que está acima de mim, porque isso é natural do homem. Hoje nós estávamos compartilhando ali no almoço e falando um pouco sobre isso, sobre essa questão de paternidade, né? Como o apóstolo Paulo tratava essas coisas. O apóstolo Paulo chamou ali Timóteo de filho, o apóstolo Paulo chamou Onésimo de filho, chamou Tito de filho.
porque eram homens que tinham entendido, que tinham recebido algo de Deus, e que para serem submissos a Deus, eles tinham que estar submissos a alguém. A sua submissão a Deus, ela começa na vida de uma pessoa que está sobre a sua vida. Eu sei que o pai dessa igreja, o fundador dessa igreja, o pastor Gerson Braga, não gostava muito da palavra cobertura, né? Ele falava que cobertura é de telhado, né? eu dava risada desse negócio. Mas eu gosto muito da palavra cobertura. Você sabe por quê? Eu não estou desfazendo o que ele entendia. Mas quando eu digo gosto muito, porque toda cobertura ela é proteção. Ela te protege de chuva, ela protege de sol, né? E eu entendo quando nós temos alguém sobre a nossa vida e nós estamos debaixo dessa submissão, é porque ela nos guarda e ela nos protege, né? Eu entendo isso. É igual um casamento. Quando a Bíblia fala para a mulher, mulheres, sede submissas aos vossos maridos, ela está dizendo, mulher, encontre no seu esposo um lugar de proteção, encontre no seu esposo um lugar que você possa se resguardar, né? Isso é cobertura, isso é proteção, isso é que é sinal de submissão. Então um chamado, ele começa dentro de um princípio de submissão. Porque se você olhar para a palavra e você não entender que tudo que você recebe das Escrituras é para que você seja edificado, e sendo edificado, você possa partilhar do que você foi edificado, e o que você partilhar se torna revelado ao coração dos outros, irmãos, porque tudo que é partilhado e revelado se manifesta em poder de Deus, seja em salvação, seja em cura. Se um dia eu experimentei cura de Deus no meu braço, foi porque alguém um dia ministrou no meu coração uma palavra que gerou fé em mim. Mas para que eu entre nesse lugar, eu tenho que me submeter a essa palavra, e entender que essa palavra domina sobre mim. Você sabe qual é o problema hoje, que eu vejo assim, mais forte na vida das pessoas? É porque elas só submetem aquilo que interessa a ela. Elas não se submetem àquilo que interessa a Deus. Quando elas recebem um entendimento de cura, elas entram debaixo dessa palavra, elas se submetem a essa palavra. Quando elas têm uma revelação de uma palavra sobre prosperidade, elas se submetem a essa palavra, elas entram debaixo dessa palavra. Por quê? Tanto a cura quanto a prosperidade é ela que usufrui. Mas quando ela recebe um mandamento de Deus, aonde ela não vai usufruir, mas ela vai servir, ela tem dificuldade de entender. E isso para mim tem sido o calo da maioria dos chamados. Isso para mim tem sido o bloqueador do crescimento das pessoas, de uma revelação maior no coração delas. Apóstolo Paulo, quando ele diz aqui no livro de Romanos, no capítulo 1, vai comigo aqui, abra sua Bíblia. Romanos capítulo 1. Olha o entendimento que o apóstolo Paulo tinha do que ele carregava, quando ele diz a partir do verso 8, ele fala: primeiramente dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, por quem todo o mundo é proclamada a vossa fé, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Sabe qual era a razão do ministério do apóstolo Paulo? Obedecer o que Deus tinha estabelecido sobre a vida dele. Quando Paulo olhava para tudo o que havia naquele tempo, a necessidade do evangelho, o que pesava no coração de Paulo era um princípio que já tinha sido estabelecido sobre o ministério dele.
eu preciso obedecer um mandamento, eu preciso me submeter a uma palavra a qual foi estabelecida na minha vida. Querido, como nós temos dificuldade para entender o ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Uma frase tão simples, mas que para nós, que dificuldade. Eu já vi irmãos chegar e falar: pastor, o senhor podia me explicar o que Deus está querendo dizer com isso? O que dá vontade de responder, irmãos? Irmãos, porque é brincadeira. O que você precisa entender? Nada, você só precisa ir. Você só precisa obedecer. Você só precisa se submeter. Ide é ide para todo mundo. Sabe, aí você começa a encontrar pessoas no meio da igreja e dizer assim: ah, pastor, ó, eu tenho o meu ministério da música. Querido, não adianta você ser um cantor se você não prega o evangelho. Ah, meu ministério é do teatro. Eu acredito no teatro quando a razão de quem faz um teatro é pregar um evangelho vivo e poderoso. Porque teatro por teatro, eu acho que Jesus nunca seria um ator de uma peça, se não fosse para pregar o evangelho. E nem seria cantor. O problema é que nós queremos escolher aquilo que foge do ide. Ah, eu não tenho muita facilidade para pregar o evangelho. Não, você não tem facilidade para ser submisso. É isso que você não tem facilidade. Você não tem facilidade de se submeter à palavra. Esse mandamento, irmãos, Jesus não escolheu, não. É um mandamento para mim, para você, para o mais novo convertido que está dentro desse ambiente, para o mais antigo na fé. O mandamento é o mesmo: é ir pregar o evangelho. Tem muita gente nessa cidade que já passou pela sua vida e que ela há de morrer e ir para o inferno, e você vai pagar pelo sangue dele, pela sua insubmissão à palavra, pela sua falta de obediência àquilo que o Senhor estabeleceu, porque não tem um desejo no coração de falar: eu vou me submeter ao maior de todos os mandamentos. Irmão, Jesus não perdia a oportunidade para pregar o evangelho, não. Todo o ambiente para ele era ambiente para pregar o evangelho. Qualquer lugar que ele tivesse era uma oportunidade de se submeter à vontade do Pai. Por isso que Jesus sempre apontava o Pai: olha, eu não vim fazer minha própria vontade, vim fazer a vontade daquele que me arregimentou. Tudo para ele era assim. Ele tinha o mesmo argumento em tudo. Então, quando você olhar para a palavra, lembre-se que o primeiro sinal para o seu chamado é submissão, é obediência. Irmãos, não tem outra palavra para resumir o começo de um chamado. Ah, eu sinto no meu coração que Deus me chamou para um ministério. Ah, mas do jeito que eles fazem aí, para mim não serve. Querido, você não serve para o ministério. É simples. Porque você quer fazer algo aonde você não se submeta a nada. E todo ministério que não se submete a Deus ou a alguém, ele é um ministério fadado ao fracasso. Ele é um ministério fadado ao fracasso. Nem o Senhor Jesus, ele não fazia aquilo que ele queria. Por que que eu e você vamos fazer o que nós queremos? A palavra obediência deixa eu ler um texto aqui com você. Vai em Mateus 7 comigo. Vamos entender o que o Senhor fala aqui nesse texto. Eu quero trazer algo para o seu coração, mas é bom nós lermos isso aqui primeiro. Vai aqui em Mateus capítulo 7. Jesus está dizendo assim, olha, a partir do verso 17, Mateus 7, 17,
Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Só que, aí Jesus entra no verso 21 agora, com uma definição muito clara do que ele está querendo dizer. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Sabe o que Jesus está dizendo? Você pode mostrar qualquer fruto, se você não for submisso, o seu fruto não vale nada. É isso que ele está dizendo aqui em Mateus 7. Você pode ser o cara que faz grandes coisas, mas se você não entender o que é submissão, tudo que você faz é nada. Por isso que o apóstolo Paulo, ele no livro de 1 Coríntios, ele ensina aquele princípio. Ele fala, olha, nós não podemos lançar outro fundamento além do que já foi posto, porém cada um veja como edifica. Ou seja, o fundamento já foi lançado, é Cristo Jesus. Agora o que você vai edificar é que vai mostrar mesmo os frutos. E aí Paulo fala, cuidado, veja o que você edifica, se é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. E aí? Sabe por que o apóstolo Paulo está falando aquilo? Ele falou, porque você pode, o que ele está querendo dizer é o seguinte, você pode estar fazendo muita coisa, e no final de tudo, você não fez nada. Porque ele fala, o próprio fogo provará. Se é palha, querido, vai ser consumido. Tudo que você faz debaixo de um espírito de insubmissão e desobediência é madeira, feno e palha. Não suporta fogo, não suporta ser provado. Deus, Ele trabalha dessa maneira. Eu conto sempre uma história. A vida de Eli ensina muito para mim. Porque ele foi o fim da linha do sacerdócio levítico, antes de um transicionamento, né, para um sacerdócio nazireu, que seria o levantar de Samuel. Mas o que impressiona é a oportunidade que Levi tinha naquela época, aonde Eli, né, tinha a oportunidade de estar ali, reestabelecendo, reescrevendo tudo, porque Deus tinha dado uma palavra dizendo, Eli, eu vou dar a oportunidade para que a sua casa possa ser eternamente estabelecida como sacerdócio perante mim. Querido, eles tinham uma palavra, Eli tinha uma palavra para a casa dele. Eu quero mostrar para você que ter uma palavra de Deus não basta, se o nível de submissão do seu coração não tocar a palavra que você tem. Talvez você possa receber a maior palavra da face da terra. Talvez alguém possa olhar para você e dizer para você, olha, Deus está me dizendo que vai fazer de você um homem ou uma mulher, que Ele vai encher de unção, encher de poder, e você vai levantar mortos. Mas se você não entendeu o princípio da submissão, essa palavra que foi lançada sobre a sua vida, ela não tem valor. E foi o que aconteceu com a casa de Eli. A Bíblia diz que os filhos de Eli começaram a se corromper, e Eli não exortava os filhos. De repente os filhos de Eli já estavam exercendo o sacerdócio com ele, e a Bíblia diz que se deitando com as mulheres à porta da tenda. Uma família detentora de uma palavra de promessa que estava naufragando. Sabe por quê? Por desobediência de Eli.
E eu quero dar uma palavra para os pais aqui nessa noite. Pais, sejam firmes com seus filhos. Sejam sacerdotes da vida dos seus filhos. Seja o sim, sim, não, não para eles. Ensina os seus filhos a serem submissos a você, que eles serão submissos a Deus. Uma criança que entende a autoridade do pai e da mãe, ele vai ter muita facilidade de entender a autoridade de Deus. Muita facilidade. A forma que você cria o seu filho é o que você está passando para ele, como será o relacionamento dele e Deus. Porque como ele te vê como pai, ele também enxergará Deus como pai. Aonde ele for insubmisso a você, ele também o será para com Deus. Essa foi a tragédia anunciada da casa de Eli. Um homem que era sacerdote, era da linhagem de Levi, detentor de uma palavra eterna sobre a casa, sobre a descendência dele, e que de repente perde tudo. Sabe por quê? Não é uma palavra que determina o seu chamado, é a obediência que determina o cumprimento da palavra no seu chamado. Seu nível de obediência é que vai determinar o cumprimento da palavra no seu chamado. Vamos ler aqui esse resto do texto, né? Aqui de Mateus 7. Ele fala assim no verso 22: muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome não expelimos demônio, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Sabe por que Deus usa essa expressão, irmãos, com esses homens? Porque Deus está dizendo o seguinte: quem não reconhece a minha autoridade, eu também não o reconheço. Se você não entende a submissão, Deus também não te conhece. Por isso que ele usa essa palavra. É interessante e até dura nessa palavra, se você pensar que esse mesmo Deus, ele fala aqui lá no livro de Romanos capítulo 8, que ele conheceu a todos. O próprio Isaías fala que ainda no ventre. Só que aquele conheceu é na formação. E Deus um dia pode olhar para mim e para você e dizer assim: um dia eu te conheci, mas por causa do seu coração, fiz questão de desconhecer. Você já parou para pensar nisso? É pesado, irmãos. Mas isso tudo é gerado por uma insubmissão do nosso coração. É por isso que para mim o fundamento de um chamado, eu falo que tem 3 fundamentos, mas o principal é a obediência. Se você entender o que é submissão, você já tem uma grande probabilidade de ter sucesso no seu chamado e na sua vida com Deus. Deixa eu andar rápido aqui. Segundo princípio, fidelidade. Fidelidade e zelo pelo seu chamado e sua vida em Deus. Quando nós estivemos lá na chácara, eu me lembro que eu ministrei uma palavra sobre fidelidade em Jeremias 35. Não é possível que vocês não lembrem de novo. Aí lembra, né? Que eu falei que os recabitas eram tão fiéis que eles não carregavam nem semente de uva, para não ser tentado a plantar um parreiral para eles. Quantos lembram disso? Tal era o nível de fidelidade. Eu pensei que eu estava melhor de memória do que vocês. Irmãos, eu não esqueço, não, eu lembro que eu prego, viu? E olha que eu saio assim, ó. Eu estou lá no Rio Grande do Norte, às vezes palavra que eu ministrei há 2 anos atrás numa igreja, eu passo naquela igreja, eu lembro, a última vez que eu estive aqui eu falei sobre isso.
Não é eu não, é o Espírito Santo, porque eu não tenho essa memória toda não. Não quero glória para mim não, é dele mesmo. Mas presta atenção em algo que eu quero te falar nessa noite. A palavra fidelidade, ela no hebraico, ela fala de firmeza, estabilidade. Todo tipo de infidelidade, ele é causado justamente por uma instabilidade e uma falta de convicção. Por isso que a palavra emuná no hebraico, ela é firmeza, e a palavra no grego é pistes. E a palavra pistes é convicção. Então, toda infidelidade, ela é causada por uma falta de firmeza e uma falta de convicção. Seja em qualquer âmbito que você olhar, no casamento, né, no relacionamento marido e mulher, numa amizade, no relacionamento ovelha e pastor, discípulo e discipulador, seja o que for. A infidelidade, ela é causada justamente por uma instabilidade. Por que eu estou falando isso? Porque toda instabilidade, ela é causada por uma insubmissão. Então uma coisa chama a outra. Quando você não entende o que é submissão, você não tem uma estabilidade. Não tendo estabilidade, você não entende o que é fidelidade. E é aí que um chamado não prospera. Me atrai muito quando eu vou estudar a Bíblia e começo a entender o coração de alguns homens, né? Coração de alguns homens, um exemplo, Finéias. Gente, já pensou se todo cristão tivesse o coração de Finéias? Abre aí, Números capítulo 25, vamos ler aqui esse texto. Eu creio que é um dos textos mais fortes da Bíblia, para mim, é o zelo do coração desse homem aqui, ó. Isso aqui para mim é fidelidade, de fato e de verdade, coração zeloso. Olha em Números capítulo 25. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal-peor. Eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, foi após o homem israelita até o interior da tenda e os atravessou, ao homem israelita e à mulher, a ambos pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Olhe para mim um instante. Finéias não era cabeça de família. Quem era cabeça era Eleazar, o pai dele. Só que existia um zelo no coração de Finéias. Sabe qual é o problema da maioria das pessoas? O dia que eu tiver mais responsabilidade, eu serei mais zeloso. Quem é fiel no pouco é fiel no muito. E quem é infiel no pouco também é infiel no muito. O inverso também é verdadeiro, irmão. Você quer ter uma base para um chamado na sua vida, para uma carreira cristã, para você viver?
Seja fiel nos primórdios da sua caminhada, no princípio de tudo, nas pequenas coisas, em tudo. A igreja hoje ela precisa da unção de Finéias no meio dela, de um zelo. Eu falo isso. A igreja hoje precisa levantar homens tão zelosos pela causa de Deus, que eles sejam capazes de expor a própria vida para sentenciar o pecado no meio do corpo. E aí você vê tanta coisa acontecendo no meio da igreja. Sabe por quê, irmãos? Ministérios pautados em condutas infiéis. Pessoas que querem exercer seus ministérios, que não têm um pingo de zelo por aquilo que faz. Seja zeloso, seja exímio naquilo que Deus te confiou. Querido, se Deus te deu o ministério de dizer assim, ó, você vai tomar conta daquela escada, você vai ser ali o porteiro daquela escada, seja o melhor porteiro da face da terra naquela escada. Isso é zelo, isso é fidelidade. Deixa eu estender aqui algo para você. Estou me lembrando agora disso. Não estava dentro do que eu queria falar não, mas é bom. Olha como Deus enxerga o princípio de fidelidade na palavra. Lá no livro de Malaquias, um dia Deus olha para os sacerdotes e fala, olha, eu estou assim desgostoso com vocês. Vocês sabem por quê? Porque vocês não têm sido fiéis. Vocês não têm sido fiéis à esposa que eu confiei a vocês. E por essa infidelidade, eu vou arrancar o sacerdócio da vida de vocês. Sabe por quê, irmãos? Porque a sua infidelidade com o seu próximo, ela ofende a fidelidade de Deus. Maridos, a sua infidelidade com a sua esposa, ela ofende a fidelidade de Deus. E quando digo infidelidade, não estou falando de adultério não, viu? Para mim o adultério é só o ponto final da infidelidade. Infidelidade é o que você vai vivendo no meio do caminho até chegar no adultério. Porque tem gente que acha que infidelidade é o adultério, já é o fim de tudo. Não, não é não. Infidelidade são as práticas que te colocam no lugar aonde tudo se concretiza. Às vezes a maneira de você tratar a sua esposa é infidelidade para com Deus. E é tão sério como Deus trata essas coisas, que lá na carta de Pedro, Pedro fala assim, maridos, tratai vossas esposas como parte mais frágil. E ele vai e sentencia. Ele fala, olha, se vocês não fizerem assim, nem as suas orações serão ouvidas. É desafiador. Porque quando você não é fiel com a esposa da sua mocidade, você está sendo infiel com Deus. Da mesma forma, a mulher, quando ela é insubmissa ao marido, ela é insubmissa a Deus. Porque a Bíblia diz que é Deus, Cristo cabeça da igreja, o marido cabeça da mulher. É níveis de autoridades que vão chegar até a vida da mulher. Deus, Cristo e o homem. Quando a mulher não se submete ao marido, ela também sai debaixo da submissão a Deus. Deus trata as coisas dessa maneira, irmãos. Por isso que às vezes tem pessoas que não prosperam nos seus ministérios, porque como elas não entendem o que é submissão e o que é fidelidade, elas acham que as coisas que elas fazem não interferem para com Deus. Sim, interferem. Porque tudo que você faz com o homem, você também faz com Deus. Você quer ver uma forma prática de você entender isso? Quando Paulo ensina a igreja a servir, ele fala, fazei tudo como para o
Senhor. O próprio Senhor Jesus disse assim: aquele que servir um copo com água para um desses pequeninos, a mim o serve. Porque tudo que você faz com o seu próximo reflete no seu relacionamento com Deus. Então, fidelidade, irmãos, dentro de um chamado, é tudo aquilo que te cerca. É tudo aquilo que te cerca. Eu estava dizendo à pastora Rosângela, tem um versículo que ele tem queimado o meu coração nos últimos meses, se não nos últimos anos. É o que o apóstolo Paulo fala. Ele diz assim: nada podemos contra a verdade, senão a própria verdade. Irmãos, eu tenho sido desafiado a viver isso na minha vida, porque antes de pregar para você, eu prego para mim. E eu sou muito mais duro comigo do que às vezes eu sou com você no microfone. A minha esposa que o diga, ela me conhece. Eu sou muito mais radical comigo, porque não adianta eu às vezes falar para você se eu não for mais radical comigo mesmo, porque o maior interessado nisso sou eu. Eu não posso nada contra essa verdade, senão que ela me domine, senão que ela prevaleça em todas as áreas da minha vida, senão que ela prevaleça no meu casamento, senão que ela prevaleça no meu ministério, senão que ela prevaleça na vida dos meus filhos, senão que ela prevaleça na igreja onde eu congrego, senão que ela prevaleça na vida dos meus discípulos, na vida dos meus pastores. E é impossível você conhecer verdade se você não entender submissão e fidelidade. Porque são duas coisas que te conduzem ao lugar da verdade. Fidelidade é algo que mexe com o coração de Deus. Olha aqui o que Deus fala aqui para Finéias. Vai aí nesse texto. Verso 10. Então disse o Senhor a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com meu zelo entre eles, de sorte que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto dize: eis que lhe dou a minha aliança de paz. Ele e a sua descendência depois dele terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Olha para mim um instante. A sua fidelidade, ela vai tocar a sua descendência. A sua fidelidade vai refletir na vida dos seus filhos. Sua fidelidade vai refletir na vida dos seus netos. Você quer ver o quanto isso é sério, irmãos? Eu tenho analisado famílias dentro da nossa igreja, dentro de igrejas que eu caminho, e congresso de casais que a gente ministra muito para casais. Uma família que ela começa a estar debaixo de um jugo de adultério e divórcios. Irmãos, aquilo parece que é uma unção que vai sendo passada assim, de pai para filho. Porque assim como um é verdadeiro, o outro também o é. Assim como a bênção alcança, a maldição também alcança. O Senhor é tão misericordioso que Ele fala que a maldição toca até a 4ª geração, mas a bênção ela se estende muito mais. Isso é bondade e misericórdia de Deus. Mas é para mostrar para você que maldição também toca a descendência. Então, um chamado, ele tem que ser baseado em submissão, que para mim é obediência, e fidelidade, que para mim é zelo. Toda fidelidade é zelo. Sempre que eu sento com a Luciana para falar algo acerca do nosso casamento, princípios que eu preciso estabelecer, de olhar para ela e dizer: nós precisamos fazer isso, quero que você faça assim, eu falo para ela: eu faço por zelo o nosso casamento, porque é o meu nível de fidelidade de andar com ela, e é o padrão que eu entendo que Deus tem para nós. Toda fidelidade é zelo. Deixa eu correr com você. E o terceiro ponto para mim:
que são pilares de um chamado. É você ter um objetivo. Querido, se você é submisso, se você é fiel e você tem um objetivo, quero dizer uma coisa para você: você tem futuro. Eu um dia estava sentado com os pastores lá no Rio Grande do Norte e passando isso para o coração deles. O que eu estou passando para vocês, eu estava passando para o coração deles. Eu estava dizendo: olha, o que eu estou dizendo para vocês, Deus disse para mim. Deus um dia falou isso para mim: Vonei, se você for submisso e fiel, e você tiver um objetivo no que você faz, eu vou me agradar de você. Querido, então, não tem outra alternativa. Para que você entenda esse terceiro ponto que eu estou dizendo, abra comigo Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Aleluia. A partir do verso 12. Não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha para mim um instante. Nós temos que entender que um chamado, enquanto nós estivermos em busca de cumpri-lo, ou a nossa carreira cristã, nós estamos vivendo um processo. E todo processo é porque ele está em execução. A frustração, ela só ocorre na nossa vida quando nós olhamos e achamos que aquilo era o ápice de tudo. Mas se você entender que faz parte de um processo, que o seu objetivo, o seu alvo está muito além daquilo, aquilo não te para. Por isso que eu coloco o objetivo final da nossa vida como um dos pilares do nosso chamado e da nossa carreira cristã. Querido, o objetivo final da sua caminhada não é o ministério que você exerce aqui. Porque se você colocar o seu ministério aqui como objetivo final, amanhã você vai se frustrar com algumas coisas que acontecerem. Mas se você entender que o seu objetivo é a eternidade e que há algo muito mais valioso do que aquilo que você executa aqui, você vai entender que o que você está fazendo faz parte de um processo para que você alcance aquilo para o qual você está caminhando. É a maneira de você entender um chamado. É por isso que Paulo tratava dessa maneira. Ele falou: olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Eu quero dizer uma coisa para você, presta atenção no que eu vou passar para o seu coração agora. Nós precisamos esquecer as coisas que aconteceram. Não, pastor, só as ruins. Não, irmãos, até as boas. Porque às vezes as boas nos colocam num lugar de comodismo e elas tentam nos provar que nós já alcançamos o que tinha que alcançar. Por isso que Paulo, ele tinha isso como meta. Olha, eu esqueço das coisas que para trás ficam. Conquistei medalha lá atrás, nem me lembro mais que eu conquistei medalha. Tive triunfo numa cidade que eu cheguei, ganhei muita gente. Também esqueci, porque eu preciso ganhar mais. Sabe por quê, irmãos? Porque se nós ficarmos olhando demais para o que nós já conquistamos, é bem provável que nós venhamos nos contentar com o que já ficou para trás. E esqueçamos de conquistar mais um pouco. Não sei porquê, Deus está mandando te dar uma palavra, eu preciso te entregá-la logo. Eu estou olhando para você, eu estou resistindo isso aqui há muito tempo. O Senhor te disse há um tempo atrás que Ele te daria muitos filhos e vocês implantariam muitas igrejas.
E Deus está mandando eu trazer à memória essa palavra com você nessa noite. E dizer que para você retoma o processo. Retoma o processo. E você vai ter que abrir mão de alguns que estão aqui. Porque o dia que você abrir mão, o Senhor vai enviar outros. Irmãos, a nossa carreira no Senhor às vezes pequenos detalhes nos privam de grandes coisas. Por isso que o apóstolo Paulo falava isso. Tem pessoas que abandonam uma carreira por uma picuinha no meio da igreja, por uma coisinha de nada. Esquece, prossiga para o alvo. Você tem um objetivo, existe algo maior na sua vida. Eu gosto muito daquela expressão que o autor de Hebreus usa, né? Vai aí um pouquinho adiante, no livro de Hebreus, quando ele fala aqui no capítulo 12, vai aí comigo. Isso aqui é muito jóia, irmão. Isso aqui nós precisamos carregar. Sabe assim, tinha que escrever uma plaquinha com isso aqui e colocar no pescoço. Olha o que o autor de Hebreus fala aqui no capítulo 12, verso 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Sabe, irmãos, isso aqui, é a razão de tudo. E sabe por que o autor de Hebreus fala: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, é porque amanhã tudo vai testemunhar a seu favor ou contra você. Amanhã tudo há de testemunhar em seu favor naquilo que você fez, e tudo há de testemunhar contra você naquilo que você não fez. Então a melhor coisa a fazer é esquecer o que passou e dizer: eu tenho um objetivo, eu tenho um alvo, eu tenho um lugar para conquistar. Avance, irmão, prossiga, caminhe, levante a cabeça, sacode a poeira, olha para esse Jesus que te chama, sabe, olha para aquilo que está proposto a você na palavra. O homem tem defeito, o homem é falho, mas Deus sempre vai usar o homem. Quantas oportunidades Abraão teve para olhar e dizer: não, Deus, o Senhor está brincando comigo, né? A gente vinha na viagem ouvindo a Bíblia falada, e a gente colocou em Gênesis quando saiu de lá. Irmãos, quando eu ouço a história de Abraão, ou leio a história dele, eu fico pensando: meu Deus, que homem crente. É por isso que é o nosso, vamos dizer assim, é o nosso padrão mesmo, né? É pai. Aquele homem, ele chega ali na terra do Egito e abre mão de Sara. Era para olhar e dizer assim: Senhor, mas que rascada que o Senhor me coloca. O Senhor me tira da casa do meu pai, o Senhor me tira de onde eu estou para me colocar numa boca quente dessa. Não, irmãos, tinha um chamado para a vida dele, tinha uma proposta para a vida dele. Você não perdeu nada ainda. O que está te fazendo parar? Quais são as marcas que você vai chegar lá na frente e poder olhar para você e dizer assim: no dia que aconteceu isso aqui, Deus me ensinou tal coisa? Sabe por quê, irmãos? Nós não aprendemos nas vitórias, nós aprendemos nas derrotas e nos tropelos mesmo. Eu olho para trás
Eu não aprendi muita coisa naquilo que o Senhor operou com facilidade na minha vida. Eu aprendi foi nas lutas que eu tive. Eu aprendi foi nos desafios que eu passei. Eu aprendi foi nas decepções que eu tive com pessoas. Foi nessas horas que eu aprendi. Isso enriqueceu minha vida. Isso me trouxe maturidade. Não trouxe cabelo branco, mas caiu um punhado, né? Vocês estão vendo. Uns fica branco, outros caem, né? Então é assim que funciona. É isso que nos ensina. Para terminar com você, vamos voltar nesse texto aqui de Filipenses. Vai aí, Filipenses capítulo 3. Verso 15. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, o próprio apóstolo Paulo, ele inicia o texto dizendo: olha, não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para o alvo. Por isso que ele encerra o texto dizendo: eu sou perfeito. Sabe por quê? Porque a perfeição dele estava em Cristo Jesus. Enquanto você estiver pensando que você precisa atingir um nível de perfeição para vivenciar o que Deus tem para você, você nunca vai viver. Você precisa atingir um nível alto de submissão e fidelidade, porque toda submissão e fidelidade te leva à perfeição. Toda pessoa que é submissa e fiel, ela se torna perfeita, porque todas as outras coisas vão de encaixar. E era isso que Paulo pensava. Por isso que Paulo fala assim: olha, se você não pensa dessa maneira, também isso Deus vai esclarecer para você. Basta você ser submisso e fiel, e Deus há de te revelar. Então, irmãos, eu quero deixar essa palavra para você nessa noite. Saiba que você precisa ser submisso e fiel, e mais do que nunca ter um objetivo para a sua vida. O que você quer alcançar do Senhor? O que você quer alcançar? Esses dias atrás, a Diana estava no Brasil e chegou lá. Diana é a irmã que é a pintora lá do projeto, que é a costureira da esposa do governador de Nampula. Diana tem quantos anos, Luciana? Uns 58, 60, mais ou menos. Divorciada do marido, criou as filhas, e hoje ela quer servir a Deus. Aí ela estava agora recentemente no Brasil. Irmão, sabe o que ela estava fazendo? Ela estava fazendo reunião com mulheres para divulgar o trabalho da África. Ela falou: não, eu preciso levantar essas mulheres que já, o marido já largou ela, está sozinha, para poder encontrar um objetivo para a vida dela. Irmãos, isso chama-se mentalidade eterna. Isso é uma mentalidade eterna, aonde ela quer, sabe, trazer valores a corações que não entenderam o que é valor. Como esse mundo hoje precisa aprender o que é submissão e o que é fidelidade. Irmãos, hoje nos falta exemplo, e a igreja, ela tem essa incumbência. E eu vou mais longe: você que tem um chamado que está aqui dentro, você que é um obreiro, você que é um pastor, um mestre, um apóstolo, um profeta, um evangelista, você que serve de alguma maneira nessa casa, você tem a obrigação de entender o que é submissão e fidelidade para a sua vida. Porque descobrindo
a submissão e a fidelidade, você vai ter um objetivo para você viver. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero orar pela sua vida. Quero orar por você, para que nas áreas da sua vida que você ainda não tem uma revelação da autoridade de Deus, da autoridade do homem sobre você, do ser humano, a minha oração nessa noite é para que o Senhor te revele, para que você entre nesse lugar aonde você se torne alguém submisso, aonde você se torne alguém obediente. Eu louvo a Deus por homens que passaram pela minha vida, como pastor Geraldo, como pastor Luiz, pastor Amarildo, tantos homens, que tudo que eles me diziam, eu acreditava piamente no que eles falavam. Aonde muitos olhavam e falavam assim: eu me submeto a Deus, mas a homem não. E o Senhor me dizia: submeta ao homem e você me conhecerá. E eu decidi me submeter ao homem. Querido, isso é papo furado. Submeta a Deus, mas não se submeta ao homem. Deus sempre usou o homem em toda a história. Deus sempre usou o homem, e Ele não vai deixar de usar. Deus sempre usou o homem para liberar palavras na nossa vida. Deus sempre usou o homem para orar por nós. Deus sempre usou o homem para trazer sobre nós um manto, uma responsabilidade, uma palavra. E Ele não vai mudar. Então você que está nesse ambiente aqui, sabe de uma coisa: sempre vai ter alguém que vai ter autoridade sobre a sua vida. E onde você chegar, você vai encontrar homens, mulheres. Quando digo homens, eu digo homem e mulher no contexto geral, que estão em um nível mais alto que aquilo que você está vivendo. Como eu gosto, sabe, que alguém coloque a mão na minha cabeça e ore por mim. Lógico, não é qualquer um que eu aceito fazer isso, mas alguém que eu entendo que carregue algo de Deus, porque eu sei que é algo que vai cooperar com a minha vida, eu sei que é algo que vai fazer parte daquilo que eu tenho de Deus. Então, eu quero orar nessa noite, sabe, para que o seu coração se encha desse espírito de submissão e fidelidade nessa noite. Porque se o seu coração se encher disso, querido, eu quero dizer uma coisa: você será próspero no que você vai fazer em Deus. Se encha disso nessa noite. Toda palavra que coloca a nossa alma num lugar de submissão, ela será dominada pelo Espírito. Mas toda palavra que não toca a nossa alma, o nosso espírito não domina. E o Espírito de Deus não domina aquilo que o nosso espírito não domina. Em nome de Jesus, feche seus olhos. E eu quero orar por você nessa hora. Sabe, para que se revele aos seus ouvidos, aos seus olhos, ao seu coração nessa hora o que o Senhor falou ali com Ezequiel. Ezequiel, o que os seus olhos estão vendo, o que os seus ouvidos estão ouvindo, e o que está penetrando no seu coração, é o que você carrega a partir de hoje. Querido, em nome de Jesus, se o Senhor te colocou aqui nessa noite, é porque Ele está te dando a oportunidade de gerar em você um encargo. E um encargo que você possa entender que ele seja conduzido debaixo de uma autoridade e debaixo de uma palavra de fidelidade, com zelo para com o Senhor. Então, Senhor, no nome de Jesus, eu oro aqui, meu Deus, pela vida de cada um dos meus irmãos. Senhor, por cada ministério que há nesse ambiente. Senhor, por cada chamado aqui. Senhor, que aqui haja homens e mulheres
com corações submissos, com corações rendidos ao Senhor, homens e mulheres, ó Deus, que entendam o princípio da obediência em tudo quanto fizerem. Senhor, no nome de Jesus, levanta aqui corações sujeitos à Tua palavra, corações, ó Deus, que não escolhe palavra para se submeter, mas se submeta à palavra do Senhor. Homens e mulheres que não escolhem promessas, Senhor, para se submeterem somente às promessas, mas escolham também os mandamentos para se sujeitarem a eles. Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor se revele ao coração de cada um deles, para que eles entendam, ó Deus, que foram chamados para viver, ó Deus, em total submissão a Ti. Levanta aqui, Senhor, corações fiéis. Levanta aqui homens e mulheres com espírito de Finéias. Homens e mulheres, ó Deus, que Te atrairão pelo zelo com que carregam no coração. Homens e mulheres que atrairão a presença do Senhor, Pai, por serem extremamente zelosos pela Tua causa. Zelosos, ó Deus, pela Tua palavra. Zelosos por aquilo que o Senhor tem para esse tempo e para essa geração. Eu oro no nome de Jesus, para que todo espírito de infidelidade saia do nosso meio. Senhor, toda falta de temor e falta de zelo saia do nosso ambiente, da nossa casa, para que nós e a nossa descendência entendamos o que é zelo pela Tua palavra, o que é zelo pelo Senhor, o que é ser fiéis ao Senhor. Senhor, levanta no nosso meio uma geração como a geração dos recabitas, uma geração que olhará, Senhor, para os Teus mandamentos e dirão: assim nos disse o Senhor, assim disse o Senhor através dos nossos pais, assim disse o Senhor através daqueles que foram os nossos genitores, e assim o faremos. Em nome de Jesus, homens e mulheres que conduzirão Tua glória, porque serão submissos e fiéis à Tua palavra. Senhor, dá a esses homens e essas mulheres, Senhor, um alvo. Dá a eles, Senhor, uma constância no que eles fazem, para que eles possam caminhar, esquecer, ó Deus, daquilo que tem acontecido e ter um objetivo final no que eles fazem. Dizer: nós temos um alvo a ser alcançado, nós temos algo a ser conquistado, nós fomos conquistados para conquistar alguma coisa. E que isso seja o combustível no coração de cada um deles. Senhor, eu oro aqui por ministérios prósperos, ministérios que Te conheçam, ministérios frutuosos, ministérios, ó Deus, que mexam com Teu coração. Homens e mulheres que um dia o Senhor dirá: vinde, amados do meu Pai, em nome de Jesus. Amém, querido? Recebe isso no seu coração, sabe, recebe isso para a sua vida. Para mim, o ápice de um ministério são as últimas palavras do Senhor Jesus, quando Ele fala: Pai, está consumado. Que você possa ter tanta convicção naquilo que você vive em Deus, tanta convicção, que você tenha tanta convicção no que você faz, tanta certeza no nível de submissão do seu coração, na fidelidade que há em você, para que qualquer hora você possa olhar para Ele e dizer: Senhor, está consumado o que o Senhor tem me chamado para fazer. Pastor, mas não acabou minha carreira ainda. Querido, ainda que não tenha acabado a sua carreira, mas que o simples fato de você colocar a cabeça no seu travesseiro e você entendeu: o que eu tinha que fazer, eu fiz. Isso é dizer: está consumado. Deus te abençoe. Até a próxima. Olhando para a cruz, olhando para Ti,